Olá pessoal, estamos aqui de novo com vocês. E essa semana eu me lembrei de uma canção do Magazine. Tinha um pop nos anos 80 e era um pop bem engraçado. Tem gente que não acha tanta graça ainda não, mas tinha um grupo chamado Magazine que tinha uma música que era o Tique Nervoso. E o início da música dizia que o cara estava preso no trânsito com pouca gasolina, que o calor estava de rachar e lá fora só buzina. E continuava o rol de desgraças que o personagem enfrentava. E que isso dava tique nervoso nele. Não tá tão atual? Olá meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Tem muito tema para poder falar. Até porque é o seguinte, a atualidade está muito pródiga de informação e de acontecimento. Escolher apenas um está muito difícil. Só que eu não vou dar uma de Maurício Ricardo, eu acompanho muito o canal dele e ele tem somatizado isso, ficado muito estressado com o que está acontecendo. E acho que qualquer um que se importa acaba se estressando mesmo. Um amigo meu me perguntou, mas Carlos, eu não consigo entender qual é desse conflito que tem agora. Aí eu perguntei para ele, mas qual conflito? E é engraçado, eu vivo tocando nessa situação, é o paradoxo da era da informação. Tem muita informação, neste aparelho você pode consultar o que você quiser. Eu lembro quando eu era ainda moleque que a gente desafiava quem tinha melhor conhecimento com quem tinha acesso a uma Barça ou uma Mirador. Hoje você não precisa disso. Na verdade, se você estiver acompanhando e você tiver pessoas mais novas do seu lado, você pode perguntar, e aí, o que é Barça, o que é Mirador? E a galera não faz a menor ideia do que seja. Hoje você tem muito mais do que isso aqui do lado, né? Até porque a própria Wikipédia já perdeu a concorrência para esse mercado tão amplo há muito tempo. A Wikipédia que está sofrendo ataque, tem a questão do troll Elon Musk que está querendo bagunçar com ela. Eu vou deixar link para que você possa acompanhar sobre isso aí, pode fazer aí o seu spin-off com essa questão. Mas assim, eu falei para ele, qual é o conflito? E eu falei para ele, qual é dos últimos que estão acontecendo agora? Da guerra do Iêmen, ele não sabia que estava acontecendo. Dos conflitos que ainda acontecem na Síria, ele não fazia a menor ideia nem do que era a Síria. Assim, ainda da guerra permanente que ainda existe acontecendo lá com a Coreia do Norte e seus vizinhos, especialmente a Coreia do Sul, e ele não tinha a menor ideia de que aquilo ali era ainda uma guerra declarada. Ou estás falando da guerra que está acontecendo agora lá na Ucrânia? Aí ele disse, eu acho que é essa. Eu acho. Interessante. E, de novo, eu não estou criticando meu amigo, eu estou falando que isso é um sinal desses tempos. Ele queria entender o que estava acontecendo na mais recente guerra agora, que é essa que nós já comentamos no último episódio, que é essa guerra no Oriente Médio envolvendo a situação de Israel com o conflito com Hamas, que é algo muito complexo, muito importante. Eu vi uma declaração recente dizendo de que, efetivamente, essa guerra, apesar de estar localizada, não deixa de ser uma guerra mundial, e assim, em termos não tão superlativos, porque não tem que não comente a respeito dela e não tem como não influenciar na nossa própria política interna, e não só nossa, como de outros países também. Basta se ver, por exemplo, o que aconteceu recentemente com o embaixador de Israel agora no Congresso Nacional. De novo, deixo o link para que você possa acompanhar essa situação. E explicando para ele de forma bastante resumida o que tem que acontecer, de novo, assim, não dá para poder explicar isso de forma muito mais longa. No último vídeo eu deixei referência para que você possa acompanhar mais longo isso. Ele chegou a fazer um questionamento, então quer dizer que há um risco de contaminação geral a respeito disso? Eu digo, se você parar para pensar, por exemplo, o que tem acontecido na Ucrânia com a Rússia, há uma guerra concreta e há uma guerra de influência e há uma guerra de forma indireta que tem feito com que o suprimento de armas possa acontecer, mas sem a apresentação direta de quem sejam todos os interessados ou partícipes no conflito, até porque se algum deles aparecer, isso gera uma deflagração sem precedentes e isso pode ter contaminação geral. E como o próprio Putin declarou em alguns momentos, e fez inclusive uma encenação grotesca, mas que quer que não atingiu os fins, que foi o botar medo generalizado, de perigo nuclear aí pela frente. E isso afeta todo mundo. E aí quando a gente fala em perigo nuclear, mesmo quem é muito ignorante mesmo, compreende o teor disso. Ou talvez não. Porque um dia desse,
o Porta dos Fundos fez um vídeo sobre isso, chamado Mais Um Podcast, e aí um dos personagens dele falou uma leseira lá, dizendo, olha, eu acho que qualquer um podia ter sua bomba nuclear. Apesar de ser uma caricatura, não deixa de ser chocante, porque quer que não, a caricatura estava estribada em alguns personagens muito reais que falam leseiras desse mesmo tipo. Mas, de novo, tirando isso, o fato é que todo mundo consegue compreender qual é o risco que isso representa, porque aí não se está falando de possibilidade de vida normal ou de qualquer vida depois disso. E aí, se você parar para poder pensar, ele mesmo ficou assustado, isso dá o gatilho. Puta merda, mano, a gente tá no tique nervoso mesmo. Porque a gente acorda nervoso com a preocupação de ligar o telefone celular para se atualizar das notícias, porque queira que não, as pessoas faziam isso vendo a televisão, ou o rádio, ou o jornal. Tem gente que ainda faz isso, como os fenícios, né? Como diz o meme por aí. E acaba identificando um rol de coisas assustadoras do dia para a noite. E aí, às vezes, você não tem outro caminho que não seja se importar e ficar sofrendo com isso. Porque, assim, às vezes a vida imita a arte. Eu falei daqui do Maurício Ricardo que estava sofrendo com isso. Em vários programas ele diz isso. Olha, tá difícil, tá difícil. Ele grava vídeos diariamente comentando sobre política. E isso me lembra um personagem muito interessante. Eu separei aqui o nome dele para que eu possa pegar para vocês. O personagem de um filme chamado Mentes que Brilham. E o personagem era o Fred Tate, tá? Que é interpretado por um ator chamado Adam Humbird. Muito interessante esse filme. É um filme de 1991. E aí o Fred Tate, ele era um menino superdotado, a Judy Foster contracena com ele como sendo a mãe dele, e ele fica muito preocupado com as coisas que estão acontecendo à volta, e ele era muito tenso, e várias outras condições também o afetavam. E a mãe dele entendia ele, dizia, como é que você pode, imagina, querer que ele seja uma criança tranquila e uma criança normal, se ele dorme toda noite preocupado com os conflitos que acontecem no mundo afora, enquanto a vida dele é completamente diferente. É verdade. Porque enquanto o mundo inteiro pode celebrar qualquer outro evento, pode estar celebrando um Big Brother que está vindo por aí, pode estar acompanhando uma fazenda, pode estar fazendo a sua rave, a desgraça continua acontecendo em qualquer canto do mundo. E se você para efetivamente vai se preocupar, o que basta é pegar e se conectar com as notícias, você fica efetivamente nervoso. O calor estava de rachar aqui em Manaus. Ainda continua de rachar porque aqui em Manaus é efetivamente quente. Isso é já da própria região. Mas a gente estava cozinhando aqui com as fumaças. E, de novo, graças a Deus do céu e a São Pedro, chuvas deram conta de muito do que aconteceu por aqui. E a gente está agora conseguindo respirar de forma mais agradável. Só que a gente está reclamando aqui do pulmão do mundo. Se a gente for fazer que nem o Fred Tate, a gente tem colapso. Não dá para poder ficar mesmo, não. Mas, assim, no meio da circunstância, comentar o que está acontecendo e escolher alguma coisa para poder deixar a gente mais nervoso, me fez pensar sobre o tema de agora. E, às vezes, a gente quer simplesmente dar um pausa, né? Para o mundo que eu quero descer, diz os outros. Tem gente que faz isso literalmente, né? Às vezes de forma bastante etílica. Mas o meu pai me chamava a atenção do Carlos Heitor Coni, que era um colunista muito famoso, e ele comentava sobre um Brasil que a gente precisava ver com os olhos dele. A gente já não vê mais. Ele faleceu em 2018. E o Carlos Heitor Coni, nessa coluna, ele sempre comentava o que tinha na atualidade, e às vezes, quando havia realmente uma grande tensão, ele comentava algo nada a ver. Ele falava da cadela dele. E aí, numa das colunas dele, uma das colunas que o meu pai mais gosta, o mundo literalmente pegando fogo, guerra no Golfo acontecendo, tudinho, ele falava de uma das cadelas dele tomando água de coco, e quanto ela achava aquilo extremamente interessante, enquanto na casa dele tinha pessoas que ficavam achando aquilo ali uma cinte. Bom, o material não restava sobre aquilo. E o papai fez uma observação, porque eu achei aquilo aí de uma dissonância cognitiva do caramba. Lógico, aquela idade eu não sabia o que era dissonância cognitiva, estou falando de agora. Ele dizia, é impressionante, Carlos Heitor Coni, ele rompe com esse ciclo todo que nós estamos tendo agora e acaba falando algo completamente bucólico, que faz a gente, na verdade, dar uma parada. É verdade. É verdade mesmo.
Assim, eu não tenho pretensão, apesar de ter o mesmo prenome, de ser igual ao Carlos Heitor Guni, que na verdade para mim ele era um grande gigante. Mas dá para a gente pegar e também dar uma quebrada. Eu acho que a gente precisa pensar de forma diferente. Eu acho que a palavra de ordem nesse momento é esperança. Eu não vou comentar aqui de cadela, apesar de eu gostar bastante de cachorro. Eu tive sempre com cachorros desde pequena. Papai sempre pegou e criou bastante. Por acaso ele deve ter uns 700 agora. Tá? E sabe o nome de todos eles, eu acho isso impressionante. Mas eu não deixo de falar de esperança olhando isso nos olhos dos meus filhos. E isso para mim sempre é muito bom. Minha grande filha mais velha, isso me enche de orgulho. Meus filhos molequinhos também me enchem. E a esperança vem na gracinha que está chegando aí em janeiro. Eu acho que o investimento que a gente acaba fazendo, o maior investimento de todos que a gente pode ter para uma construção melhor desse espaço que a gente tem, é depositar o que é melhor da gente naquilo que nos é a nossa grande ou talvez a nossa única missão aqui. E qual seja na construção de um mundo melhor através da transferência dos valores que precisam ser feitos. Eu vejo isso todo dia. Eu sei que menino faz algazarra. Eu sei que eles deixam o chão da casa até o talo de Lego. Eu já pisei no Lego pra caramba. Eu sei que deixa a gente assustado, que a gente não dorme direito, que a gente fica nervoso. Mas é isso que acaba movendo pra frente. E apesar de tudo isso que está acontecendo, de toda essa intensidade de acontecimentos que me deixam bastante preocupado e nervoso, deixa você aí também, eu acho que o que faz mover a gente é justamente o desejo de que a gente possa contribuir para o que é melhor. E eu acabo fazendo isso não com o trabalho que eu faço, não com o que eu escrevo. Eu acabo fazendo isso sendo com todo o cuidado, com todo o carinho e com toda a felicidade. Pai dos moleques que me fazem felizes. E é com esperança que eu desejo que a gente possa ter dias melhores. Para você também. Muito obrigado.